Muito boa tarde a todos, boa tarde a vocês que se inscreveram e estão participando aí desse webinário promovido pela Fórum Eventos, Editora Fórum. Esse webinário que é um esquenta, por assim dizer, é um primeiro teaser de tudo aquilo que vai ser discutido no 17º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. Eu sou Vanice Vale, vou estar com vocês que participem do 17º Fórum em Brasília, eu mais especificamente no próximo dia 12 de abril, mas estou me beneficiando aí das oportunidades que o ambiente eletrônico e a internet nos proporciona, para já ir compartilhando umas primeiras ideias em relação àquilo que vai ser a minha apresentação e a minha contribuição no 17º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. Você que está acompanhando, que está participando, você sabe que você pode mandar sua mensagenzinha, se houver alguma dificuldade técnica, por favor, não deixe de dizer, mas vamos aproveitar a plataforma para estabelecer esse diálogo. Já aparece aqui algumas manifestações, cumprimentos, o João, o Schneider e tal, sejam bem-vindos vocês no ambiente eletrônico. Vou apresentar umas primeiras ideias sobre o tema que está nos reunindo aqui e você pode ir formulando as suas perguntas, porque a parte final desse nosso encontro vai estar reservada para o enfrentamento dessas mesmas perguntas. Mas vamos ao tema que nos reúne aqui na nuvem. Que curioso isso, né? Uma reunião na nuvem, mas é o que a tecnologia nos proporciona. Então, o tema que nos reúne aqui na nuvem é o tema do planejamento, das escolhas públicas e a interseção com um dado novo que nos veio no ano passado, que foi a edição da Lei 13.655, que introduziu dispositivos relacionados à aplicação das normas de direito público no direito brasileiro. Essa é uma lei ainda nova, cujas repercussões vão ser ainda analisadas, mas que tematiza coisas muito relevantes para nós, em especial, que lidamos com a administração pública. Muito bem, mas como é que se encontram essas ideias todas, né? Planejamento, escolhas públicas e agora essa sinalização que nos foi trazida pela modificação na LINDB, né? Pela Lei 13.655. Vamos rememorar um pouquinho de estrutura e quase que de história constitucional. A gente consegue extrair do nosso texto da Carta de 88 o signo do planejamento, do imperativo de planejamento no âmbito das ações da administração pública em múltiplos pontos. Em algumas hipóteses, em referências mais diretas, em outras hipóteses, em referências menos diretas. No campo das referências diretas, por exemplo, uma norma muito intuitiva, muito conhecida, é a norma do artigo 174. O artigo 174 fala do planejamento na área econômica e vai afirmar que ele é indicativo para a iniciativa privada, mas é mandatório para a área pública. E aí nós temos, portanto, uma referência. Haverá menções em todo o texto constitucional a planos de várias naturezas. A própria estrutura da chamada tríade orçamentária, né, os 3 instrumentos de programação de direito financeiro, traduzem, sem sombra de dúvida, um imperativo de planejamento. Né? Se a gente for pensar, o instrumento de planejamento mais extenso da chamada tríade orçamentária, que é o PPA, né, Plano Plurianual, ele é, em si, um instrumento vocacionado ou destinado ao planejamento. Então, desde a origem, o texto constitucional já sinaliza para o planejamento. E uma espécie de coroamento disto, ou de ideia, síntese disto, é o princípio da eficiência, que está traduzido, como a gente sabe, no caput do artigo 37, porque não resta dúvida que a ação, para ser eficiente, tem que ser planejada. Eu costumo, em aula, dizer que a gente experimenta isso todos os dias de manhã antes de sair. A gente planeja o dia para que a nossa ação naquele mesmo dia seja eficiente, a gente consiga realizar todas as tarefas. Então, nós temos
do próprio texto constitucional, já o imperativo do planejamento. Planejamento das ações públicas em geral. E aí é preciso a gente pensar um pouco sobre o que nós temos de novo nesse bom e velho universo das escolhas públicas, né? Decisões da administração pública. E aí nós temos vários fatores de inovação. O primeiro fator de inovação no campo das escolhas públicas é a ampliação dos temas, né? E esta ampliação dos temas decorre não só de um aumento das tarefas que foram conferidas ao Estado de Administração pela Constituição de 88. Né? A ampliação dos temas decorre da circunstância de que a realidade da vida se complexificou mesmo. Né? Então, se a gente for pensar, quem já tem um pouquinho mais de estrada, né, na administração pública, vetores como transparência ativa, mecanismos informatizados de comunicação, nada disso existia no passado. Né? A administração pública é chamada, fico me lembrando da realidade recente da minha cidade, que, como todos sabem, sediou Jogos Olímpicos, né? Ninguém pensava na administração pública gerindo uma empreitada desta complexidade. Então, cada vez mais se põe temas diversificados para a administração pública. Não são mais só aqueles temas clássicos que a gente aprendia aos tempos do Estado gendarme, né, do Estado guarda noturno. A administração tem que atuar num espectro cada vez mais amplo. Né? Me lembro da categorização proposta pelo professor Carlos Ari Seinfeld, que fala, olha, nós temos ainda a boa e velha administração do CLIPS, né, aquela que faz a licitação do material de consumo, aquela que expede os alvarás e as certidões, mas nós temos todo um outro campo, um novo campo da administração, que é chamada administração dos negócios, é a administração que coadjuva na atividade empresarial. Né? E eu ainda me atreveria a somar a classificação do professor Carlos Ari, um outro segmento que é chamada administração do fomento, é a administração propulsora, para usar a expressão do professor Diogo Figueiredo, a administração indutora. Então, o primeiro elemento que complexifica, que cria, né, mais complexidade nas escolhas públicas, é que a administração lida com mais temas, lida com mais matérias. Um segundo elemento que complexifica é que, com a aceleração do mundo da vida, quer dizer, as coisas acontecem cada vez mais rápido no mundo da vida, por causa do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a quebra das fronteiras de espaço e tempo, né? Com a complexificação com a aceleração, melhor dizendo, dos fenômenos no mundo da vida, a administração frequentemente é chamada a formular escolhas públicas num cenário de incerteza. Porque a administração, eu brinco, digo, olha, a administração não pode pedir vista, a administração não pode dizer, ainda não tenho maturação suficiente desse assunto para decidir, então vai ficar para mais tarde. A administração não tem licença ou alvará para nada dessas coisas. Então a administração tem que decidir, ainda que com conhecimento parcial dos problemas, ainda que sem a formação de um quadro técnico, de informação completo. E isso é um elemento de dificuldade na formulação das escolhas públicas, porque a nossa matriz de pensamento, e é muito do que a gente vê nos livros de doutrina e tal, nossa matriz de pensamento ainda é de que a administração é uma espécie de um ente clarividente, né, que tudo sabe, tudo conhece, e que, portanto, deverá formular uma única escolha, que é a escolha adequada. Eu, em alguns textos, já andei dizendo que a gente tem uma certa fantasia de que a administração tem uma bala de prata e que, com um único tiro, ela vai matar o monstro, que é o problema. Então, a gente ainda tem essa percepção, de modo que a gente tem dificuldade em aceitar a ideia de que a administração pública, por uma razão qualquer, possa estar desenvolvendo uma escolha pública ainda num regime experimental, uma escolha pública sujeita à revisitação, uma escolha pública sujeita a uma nova reflexão. Um terceiro componente que influencia, que impacta
nessa lógica de formulação das escolhas públicas é a circunstância de que os interesses são cada vez mais plurais. Então, no passado, a gente também trabalhava com a lógica de que há um único interesse público e que este único interesse público vai ser atendido pela administração, que formulará uma única escolha, e essa escolha é boa, ou deve ser. E se não for a melhor escolha, ela é nula, ela é viciada, ela deve ser rejeitada. Muito bem, mas qual é o problema que se apresenta com essa conjugação de fatores? Quer dizer, um signo constitucional de um dever de planejamento e um cenário de formulação de escolhas públicas mais complexas. Bom, a dificuldade está em que, primeiro, o planejamento também fica mais complexo, porque a quantidade de ações, a diversidade de ações, o grau de sofisticação de ações que a administração é chamada a desenvolver é mais complexo. E aí, portanto, incorporar toda essa quantidade de escolhas públicas no planejamento é mais difícil. Segundo componente de dificuldade na nossa compreensão está em que nós tendemos a ver a ideia de planejamento da ação pública como uma coisa mais estática. Ou seja, a administração deve planejar as suas linhas de ação e, uma vez feito isso, ela deve pura e simplesmente segui-las, seguir esse planejamento até o final. Essa é a visão que a gente tende a ter, né? É uma visão muito típica, meus caros, da ciência do direito. A ciência do direito é a ciência da estática. O direito pretende a estática, pretende a estabilidade. Vamos pensar em ideias-chave tão caras ao universo do direito, né? Trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É o momento de estabilidade máxima de uma decisão judicial. Segurança jurídica. Quais são os componentes da segurança jurídica? Previsibilidade e estabilidade das relações. Então, o direito é, acima de tudo, a ciência da estática. E aí, portanto, quando o direito pensa em planejamento, ele pensa em planejamento com essa mesma lógica. Deve haver um desenho de uma ação pública que a administração vai desenvolver a partir dos signos lá de prioridade constitucional, né? E essa ação pública, uma vez construída, ela vai acontecer sem nenhuma modificação. É assim que a gente vê as coisas na perspectiva do direito. Só que não é assim que as coisas acontecem na perspectiva da administração, porque a realidade sobre a qual a administração incide é tremendamente dinâmica. Então, a administração pode formular uma escolha pública, incluí-la no seu planejamento, começar a sua execução e, de repente, ela ser abalroada por uma outra prioridade, por uma evidência de que talvez aquela escolha pública mereça uma reconfiguração, pela superposição ou pelo choque entre a escolha pública que ela, a administração, formulou e uma escolha pública que um outro ente administrativo, vivemos no regime federal, tenha formulado. Então, a gente tem uma área de tensão, ou pelo menos uma aproximação teórica que tensiona planejamento e escolhas públicas. Porque enquanto o direito pretende fossilizar, né, paralisar, congelar as escolhas públicas por intermédio do planejamento, a administração, enquanto ciência autônoma, diz que não. Agora, planejar é importante, mas a gente tem que ter um planejamento que permita manter uma certa flexibilidade para que as escolhas públicas não se dissociem do mundo da realidade. E para que a gente não insista numa escolha pública que, por qualquer razão, a realidade esteja demonstrando não seja adequada, não esteja produzindo os resultados almejados, enfim, esteja a merecer revisitação. Então, essa é uma tensão que nós temos.
Agora, há um outro componente que a gente não pode esquecer quando a gente pensa em planejamento, escolhas públicas e na Lei 13.655. A cultura popular, ou o imaginário popular, é muito pródigo em dizer a administração não planeja nada, a administração age de maneira intuitiva ou reativa, a administração é voluntarista. Né? Isso é uma ideia muito presente no imaginário por aí, especialmente no imaginário de instituições de controle. De onde vem isto? Isto vem justamente dessa tensão entre planejamento e escolhas públicas. Quando a administração é chamada a formular uma escolha pública num regime, por exemplo, experimental, ela tem que escolher uma estratégia de ação com um quadro ainda indefinido de matéria de fato, de elementos técnicos. A gente não consegue entender perfeitamente bem o problema, mas nós já temos que fazer alguma coisa. Quando a administração é chamada a fazer isto, o grau de planejamento possível é menor. E o grau de acuidade possível do planejamento também é menor. E aí, qual é a tendência da administração? Não declinar isto, porque ela teme que depois o controle que acontece no momento do tempo bem posterior e acontece já enriquecido por uma ampliação do quadro de informações de fato, a administração teme que este controle posterior e jamais municiado de dados de fato seja muito duro com ela, que decidiu com um quadro incompleto. E aí o que acontece? A administração não declina qual foi o seu planejamento específico, quais foram as suas cogitações. Então é um elemento cultural que acaba induzindo que muitas vezes o planejamento que a própria administração desenvolveu não seja declinado, ele fica na cabeça do gestor, mas ele não vai para o processo administrativo. É claro que isso é um mal, isso gera uma série de defeitos. Primeiro, isso gera perda de memória da administração. Se eu não tenho consignado em lugar nenhum qual era o meu planejamento para aquela ação, e por que ele se revelou inadequado, ineficiente, ou bom, né, e portanto a merecer repetição, reprodução, se eu não tenho isso consignado em lugar nenhum, quando mudar o gestor, perdeu-se a memória e a gente não sabe mais. Então, aquele aprendizado decorrente da implementação de uma determinada política pública se perde. Esse é um primeiro efeito negativo dessa cultura de não declínio do planejamento. Segundo efeito negativo dessa cultura do não declínio do planejamento é que isso enfraquece o controle. Porque, afinal, eu não sei quais foram as razões que levaram a administração para agir. Eu não sei o que a administração pretendia alcançar com essa linha de ação que ela desenvolveu, e aí, portanto, que tipo de controle eu posso fazer? Vou fazer o controle a partir da minha própria perspectiva, sem que eu tenha a oportunidade, eu, controlador, de dialogar com a administração e poder dizer à administração, ok, neste componente você andou bem, mas aqui você escorregou. Aqui você fez algo que não podia do ponto de vista constitucional, ou que não foi a melhor estratégia, etc, etc. Então, o segundo efeito deletério da gente secundarizar não só o planejamento em si, mas o declínio mesmo de quais sejam as minhas estratégias, né? O declínio formal, né? Dar a conhecer formalmente quais sejam as minhas estratégias, é que você termina por enfraquecer o controle e, portanto, por enfraquecer um aprendizado institucional possível decorrente do bom exercício do controle. Então, este é um efeito deletério. Ok, então nós já conversamos algo sobre o planejamento, algo sobre as escolhas públicas e por que essas coisas estão se tensionando, né? Por que uma acaba entrando em rota de colisão com a outra. Está faltando trazer à luz as minhas considerações sobre a Lei 13.655, porque afinal a temática que nos reúne aqui nesse ambiente virtual envolve as três coisas: planejamento, as escolhas públicas e a Lei 13.655. Bom, para falar sobre a Lei 13.655, eu precisaria de muito mais tempo do que o que nós dispomos aqui nesse nosso encontro. Mas vamos já a algumas ideias, afinal isso aqui, como eu disse, é um esquenta, é um teaser do que pode acontecer no 17º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. A Lei 13.655, ela veio para traduzir parâmetros de aplicação das normas de direito público
para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Uma crítica que se apresenta sempre com muita frequência à Lei 3.655 é que ela veio chover no molhado. Nada que ela disse era uma inovação substantiva e, portanto, não precisávamos dela. Ok, se a gente for pensar do ponto de vista estrito, estritíssimo de técnica legislativa, esse argumento pode ter a sua pertinência. Mas aqui a minha cabeça de ex-gestor público, né, quem conhece minha trajetória profissional sabe que eu já fui secretária municipal de administração e secretária estadual de administração, a minha cabeça de gestor público diz o seguinte: o nosso sistema é um sistema muito formal. A existência de uma norma jurídica dá muita tranquilidade, pacifica o coração do gestor. Não estou falando de mim, que tenho formação jurídica, era gestor no segundo maior estado da federação. Eu estou pensando no secretário de obras de São Gabriel da Cachoeira. Ou, às vezes, eu não preciso ir tão longe. Vamos pensar no secretário de educação de Varriçai, que é um município menorzinho aqui no meu estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, este agente público, político, este agente público não tem a mesma formação que eu tenho para entender que eu podia perfeitamente extrair essa mesma lógica da combinação dos princípios X, Y, Z da Constituição Federal. Ele não tem essa formação. Né? E ainda que ele eventualmente tenha, sem sombra de dúvida, ele conseguirá fazer fluir mais fácil a máquina com uma norma preceituada, com uma regra escrita. Quem é da administração pública sabe que a administração adora uma norma formal. Né? Até ser lei é bacana, mas a administração gosta mesmo de uma portaria. Né? Se tiver uma portaria, é uma maravilha. Então, essa tese de que a lei repete aquilo que já se podia extrair do ordenamento jurídico, ela é real. Mas uma lei não é um instrumento exclusivamente de construção do sistema jurídico. Uma lei existe para induzir condutas. Né? E se para induzir uma conduta adequada ela tiver que chover no molhado, eu acho que esse, de todos os defeitos que uma lei possa ter, é o defeito menor. Muito bem. Mas o que a Lei 13.655 veio trazer que influencia nesse dilema, nesse convívio entre dever de planejamento e formulação de escolhas públicas? Um dos eixos fundamentais da Lei 13.655, nos dispositivos iniciais, lá 21, 20, 21, etc., um dos eixos fundamentais é a exigência do declínio da racionalidade que presidiu uma escolha pública. A Lei 13.655 ela vai exigir que todos aqueles atores que interferem, que funcionam na formulação e no controle das escolhas públicas, então a lei mesmo se refere constantemente ao administrador, ao controlador e ao judiciário. Então, lei vai exigir constantemente que haja um exercício dialógico, um exercício de declínio das razões entre esses agentes. Então, um elemento é o incremento, é o prestígio, é a valorização da racionalidade. Um outro elemento que é trazido pela Lei 13.655, que é um elemento muito importante, é a incorporação do consequencialismo. Em vários pontos, a Lei 13.655 vai exigir que seja considerado, sejam aferidas as consequências fáticas, jurídicas e administrativas da escolha ou da desconstituição da escolha. Então, há uma incorporação pela Lei 13.655, de 2018, desse vetor do consequencialismo como um vetor importante na aplicação das normas de direito público. Também esse tema é um tema muito discutido, porque avaliar consequências é uma prognose. Né? Avaliar consequências, vejam, é uma tarefa que envolve duas coisas. Primeiro, eu tenho que fazer uma prognose, como eu disse, uma estimativa, uma previsão de quais são efeitos possíveis da minha conduta. E segundo, eu tenho que construir um critério de comparação e avaliação entre estas possíveis consequências. Então, se eu escolher a estratégia A,
Isto pode me determinar a consequência 1, a consequência 2. Se eu escolher a estratégia B, isso vai me determinar a consequência 3 e a consequência 4. E aí eu tenho que escolher se é A ou B. Vejam que para essa operação intelectual, primeiro eu tenho que ser capaz de entender que a escolha A pode gerar duas consequências distintas e que a escolha B pode gerar duas outras consequências distintas. E eu tenho que ser capaz também de formular um juízo de comparação entre 1, 2, 3 e 4. Para eu, então, escolher a estratégia A ou a estratégia B. É isto, em última análise, que a Lei 13.655 está propondo. Agora, vejam, ela está propondo que essa análise de consequências tenha em conta 3 universos distintos de consequências. As fáticas, as administrativas e as jurídicas. E aí surge a grita contra a lei. Eu não sou capaz de fazer isso. Isso é um exercício de futurologia. Isto está além da minha capacidade institucional. Quem tem que fazer isso é a administração. Né? Uma série de reclamações em relação a este vetor que foi trazido pela Lei 13.655. Vejam que eu disse a vocês que são dois eixos principais, né? A racionalidade da escolha e o consequencialismo. E esses dois eixos principais, eles devem, primeiro, guiar a formulação da escolha da administração. E, segundo, guiar o juízo crítico do controlador e do judiciário, que também é o controlador último. Vejam que o sistema se fecha. Estava eu, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, assistindo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e me lembro de uma frase que é uma constante do ministro Marco Aurélio, pela qual eu estou desenvolvendo uma certa fixação. O ministro Marco Aurélio constantemente diz assim: observem a organicidade do direito, né? Para chamar a atenção para a circunstância de que o sistema jurídico tem uma lógica interna, né? E deve ser aplicado a partir dessa lógica interna. Então, a Lei 13.655 tem ela também uma organicidade, ela tem uma lógica interna, uma lógica que lhe é própria, de fazer juntar-se as duas coisas. Olha, administração, controlador e judiciário, o seu juízo de racionalidade, a construção da sua racionalidade para fazer a tarefa que lhe é própria, administrar, controlar ou julgar, isto tem que ser formalizado, efetuado, construído, sem perder de vista as consequências. Porque uma escolha não é boa ou ruim em si mesma. Uma escolha é boa ou ruim a partir dos resultados que ela produz. Então, essa é a proposta da Lei 13.655, quando ela fala em razão e consequência, quando ela exige a associação desses dois vetores, dos dois lados, da administração pública e do controlador. Penso que essa inovação da Lei 13.655 vai impulsionar um reforço na necessidade de que a administração decline as suas razões e a sua avaliação de consequência. Portanto, vai favorecer, vai impulsionar o exercício e o declínio, a informação, a vinda para o processo do planejamento que inspirou a ação administrativa. A esta altura, não se trata mais de uma escolha estratégica. Ah, será que eu conto ou será que eu não conto? A esta altura, se trata de um impositivo legal, de parte da Lei 13.655. Agora, acho, aí a administração tenderá a dizer, meu Deus, mais um problema para mim, mais uma exigência para mim. Mas, de novo, vamos à frase do ministro Marco Aurélio, observe a organicidade da Lei 13.655. Ela disse que você, o administrador, tem que fazer isso, mas ela também diz que o controlador tem que fazer isso. Significa dizer, o controlador, que agora conhece o planejamento e a racionalidade da administração, vai formular o seu próprio juízo crítico como controlador à luz dessa informação, que nem sempre lhe vinha. Então, isto é um ganho para o exercício do controle, porque o exercício do controle não mais vai se fazer a partir das suposições do controlador de quais fossem as razões a inspirar a administração. O exercício do controle vai se fazer à luz das razões que a própria administração declinou, que presidiram o seu planejamento e a formulação da sua escolha pública. E isto é um ganho institucional. Agora, também o controle, quando acontecer, vai ter que apresentar as suas próprias razões, porque, afinal, ele, controlador, no seu exercício da atividade de controle, tem que contribuir para o aprimoramento da ação pública, portanto, ele tem que apresentar as razões. Né? A administração, você estava errada por isto. Né?
Agora, ele, controle, também tem que se comprometer com a dimensão consequencialista da sua própria decisão. Esse é um imperativo trazido também pela Lei 13.655. Porque também o controle, meus amigos, ele não é um fim em si mesmo. Ah, controlei, reprovei e mandei parar. Ótimo, atendi, né, ao meu mistério constitucional. Não é isso. O controle existe para que a ação pública, a ação da administração aconteça de maneira eficiente, de maneira sintonizada com as exigências dos princípios constitucionais, aplicáveis, etc, etc. E, finalmente, na ponta última do controle, a 13.655, a alteração trazida pela LINDB, vai favorecer também um exercício de uma jurisdição menos intuitiva. Porque, se a lei exige da administração pública que ela decline razões e avalie consequências, e do controlador, e nisso se incluirá Tribunal de Contas, mas também ao Ministério Público. Então, se a lei exige do controlador que também ele decline suas razões e avalie consequências, o exercício da jurisdição vai passar a se dar a partir do simples cotejo entre as razões e a análise consequencialista de cada uma das partes envolvidas. Então, eu tenho dito, e repito aqui, urbi et orbi, né, que talvez, do ponto de vista institucional, o maior beneficiário das determinações aí da Lei 13.655 tenha sido o Judiciário, que passará a poder exigir agora de administração e controladores um declínio de quais são as suas razões, que antes, enfim, exigiria ou não. Né? Penso que essa é a estrutura macro que está proposta pela Lei 13.655, para que a gente qualifique as escolhas públicas e reforce a matriz de planejamento. Então, essas são as macro-ideias que eu queria dividir aí com vocês nesse tema, que é um tema novo, é um tema muito provocador, e me ponho aqui de já à disposição, quer dizer, a gente tem um conjunto de pessoas que está nos acompanhando aqui, estou vendo pelo chat, e, enfim, estou disponível aqui para já responder uma eventual pergunta que possa ter surgido dessas primeiras considerações. Anime-se, faça aí a sua perguntinha para que a gente possa fazer uma aplicação bacana desse tempo. Né? Lembrando também que, eventualmente, você pode fazer a sua pergunta, se ela ainda não lhe ocorreu nesse exato momento, no encontro que a gente tem nos dias 11 e 12 de abril, em Brasília, no 17º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. Aproveito enquanto vejo se o povo se anima a formular uma perguntinha, né? Aproveito para dizer que algumas dessas considerações eu já andei desenvolvendo em trabalho escrito, e isso possivelmente será disponibilizado para vocês através da editora Fórum em breve espaço de tempo. Mas eu adoraria ver enriquecidas as minhas cogitações pela sua pergunta, né? Pela sua intervenção aí neste momento. Estamos ainda aguardando uma eventual indagação, lembrando que o tema da Lei 13.655 vem sendo trabalhado ainda pela doutrina, mas já vem aparecendo na crônica do próprio Supremo Tribunal Federal. No julgamento de ontem, não sei quantos de vocês terão tido oportunidade de acompanhar, o julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal, que versava sobre critério de atualização de créditos contra a Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial, era um desdobramento, na verdade, daquele longo debate em torno da emenda 62. Neste julgamento de ontem, um dos pontos importantes, o julgamento de ontem versava sobre um pedido de modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a incidência não do índice da TR, mas do IPCA-E sobre os créditos havidos contra a Fazenda Pública no período entre o ajuizamento da ação e a decisão da demanda. O julgamento não se concluiu, eram embargos de declaração onde se pleiteava essa modulação de efeitos, e no curso dos debates, o ministro Luiz Fux, que era o relator original da demanda, referiu a necessidade de considerar-se as consequências da decisão.
porque a decisão originária, a decisão cujos efeitos se pretendia modular, que determinou a substituição do índice de atualização da TR pelo IPCA-E, esta decisão impactaria nos cofres públicos, segundo informa a AGU, na cifra de 6,9 bilhões. Né? E aí, disse o ministro Luiz Fux, olha, esse é um dado que a gente não pode deixar de considerar. Muito bem, temos aqui uma pergunta, precisei lançar a mão do aparato. Temos aqui uma pergunta do João, se a Lei 13.655 efetivamente vai alcançar o ideal de trazer segurança jurídica. E diz o João, porque a linguagem é aberta, é principiológica, etc., e aí, portanto, isso talvez não seja capaz de gerar segurança jurídica. Meu caro João, aí, obrigada pela tua pergunta, super importante e super oportuna. Eu penso que a gente tem que pensar nessa, tem que refletir sobre essa questão a partir de qual seja a nossa visão de segurança jurídica. Acho que este argumento de que, como ela é muito principiológica, ela não contribui para a segurança jurídica, é um argumento que está ainda com o pé lá na lógica subsuntiva da lei. Na lógica de que a lei vai desenhar todas as ocorrências possíveis, vai dar todos os resultados possíveis, e aí então a gente tem segurança máxima. Quando eu dou aula sobre isso na graduação, João, desculpe trazer um exemplo de graduação, mas ele é tão simbólico que eu acho que ele ajuda. Eu dou aula sobre isso na graduação, eu falo de um brinquedo de criança, todos nós brincamos com ele ou já oferecemos esse brinquedo para alguém, que é uma caixa grande, que aí tem uma pecinha quadrada, uma pecinha redonda, uma pecinha em formato de estrela, e na caixa tem um buraco quadrado, um buraco redondo, um buraco em formato de estrela. E aí a criancinha vai tentando enfiar a pecinha no buraco certo. Né? Essa era muito a lógica do direito aplicado por subsunção. Né? Uma situação de fato que tem formato redondo vai se encaixar exatamente na lei, que é a caixa com buraco redondo, e aí, portanto, vai ser um encaixe perfeito e todos viveremos felizes para sempre. Né? Então, quando a gente critica a 13655 e diz, ela é muito aberta, ela é muito principiológica, a gente está dizendo, pô, ela não é a caixinha do brinquedo de criança. Eu queria uma caixinha certinha, que eu soubesse, essa peça cabe, essa peça não cabe. Só que o direito não é mais assim, João. Né? Aliás, o direito administrativo, não sei sequer se ele jamais foi assim. O que é interesse público? O interesse público nunca foi a pecinha do brinquedo de criança. Ele nunca foi, é o conceito central do direito administrativo, e ele nunca foi assim tão fechado. Então, penso que segurança jurídica, e nesse sentido, os defensores da lei, todo mundo sabe que o professor Carlos Ari e o professor Floriano são os inspiradores, os artífices da 13655, penso que a segurança jurídica que eles estavam falando era essa que é afinada com o princípio democrático. Olha, vamos saber, essas foram as razões. Né? E você vai discutir e impugnar à vista das razões. E a partir desta impugnação, a gente vai saber que essas razões valem e aquelas razões não valem mais. Então, me parece que, nesse sentido, a lei, sim, avança no que diz respeito à segurança jurídica. Sobre o veto do artigo 25, ainda é a pergunta do João, né, que tratava da ação declaratória de validade do ato. Se isso teria sido a melhor solução. João, veja, eu tenho uma certa perplexidade, porque aqueles que festejaram o veto do artigo 25, eles diziam assim, seria um absurdo que um juiz de uma comarca lá nos Cafundós pudesse declarar a validade de um ato administrativo. Seria uma enormidade. Né? Interessante, né? O juizinho lá da comarca não pode declarar a validade, mas a invalidade ele pode. Não é curioso isso? Porque o juiz, qualquer juiz, em qualquer comarca, observado, é claro, os limites da sua competência, ele pode dar uma liminar em ação civil pública e suspender a execução de uma ação pública. Então, o argumento daqueles que festejaram o veto me chama a atenção, porque me parece um argumento muito unilateral, porque reconhece ao juiz capacidade para suspender a decisão da administração pública, mas não para validar. Acho que, nesse particular, isso foi um equívoco. Se a ação declaratória de validade pacificaria corações, não tenho absoluta certeza, porque acho que ela ainda seria objeto de grande polêmica, grande irresignação para as outras esferas de jurisdição. Mas acho que o argumento principal que foi apresentado contra ela é um argumento que tecnicamente não é bom.
Estou vendo que as pessoas agora se animaram e as perguntas estão aparecendo, né? Geisa faz uma pergunta, salve Geisa, Geisa foi minha aluna, né? Prazer te ver aí no espaço virtual, Geisa. E a Geisa pergunta, ou faz um comentário de que as resistências contra a 13655 vão muito numa pressuposição de que a administração está sempre errada. E como é que a gente pode fazer para que a 13655 funcione melhor? Olha, Geisa, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que a gente, do ponto de vista teórico, tem que discutir os argumentos que foram apresentados contra. E a gente tem que tentar seduzir as instituições que vão aplicar, ou são chamadas a aplicar, ou podem se beneficiar da aplicação da 13655, para os aspectos positivos que ela tem. Eu me lembro sempre, Geisa, talvez até tenhamos falado nisso nas nossas sessões de orientação. O Bobbio tem um conceito sobre democracia que diz: democracia é o governo em público. Adoro esse conceito. E a 13655 trabalha com esse conceito de democracia. Governo em público, administração decline suas razões, controle decline suas razões, juiz decline suas razões. É isso aí. Eu acho que isso é um avanço democrático. E eu acho que a gente tem que estar firme nessa argumentação. Acho um sinal positivo que você veja um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo: alto lá, tem aí a tal da Lindbe, diz que tem que avaliar consequências. Então, acho que isso é um sinal positivo. A gente tem que investir dizendo: olha, está aí, existe, precisa ser considerada. Né? Muito bem, Carlos Henrique perguntando se é possível dizer que a 13655 pode se colocar como um meio para consolidar uma cultura de precedentes administrativos. Acho que sim. Muito obrigada, Carlos Henrique, pela pergunta muito pertinente e acho que sim. Acho que, de novo, essa ideia da administração pública, quando aplica valores indeterminados, ser chamada a declinar a sua racionalidade, chama também, Carlos Henrique, para um dever de congruência das ações administrativas. Ela não pode decidir em relação a mim de um jeito e em relação a outra pessoa de outro jeito. E eu só terei isso claramente posto se a administração for chamada a declinar as suas razões. Então, acho que o seu comentário é muito pertinente e estou inteiramente de acordo. Temos aqui uma pergunta do Schneider, né? A questão da avaliação das consequências previstas pela Lindbe. E aí o argumento de que o controlador ou o juiz não tem como antecipar as consequências práticas da sua decisão, e aí se não seria possível interpretar que as consequências práticas da invalidação devam ser apresentadas pelo administrador. Veja, Schneider, esse é um comentário que tem sido apresentado com frequência. Isso está fora da minha capacidade. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, o administrador é que sabe, né? E aí estou me lembrando de novo do julgamento de ontem. Você tem uma informação formal de que esta decisão impacta 6,9 bilhões no orçamento da União. O que vai sofrer? É o programa de merenda das quantas ou é o programa de vacinação do não sei do quê? Bom, é claro que eu não sei exatamente qual ação pública vai ficar prejudicada. Mas eu posso entender que há um impacto em ações públicas decorrentes da não disponibilidade de 6,9 bilhões. Né? Então, penso que essa ideia, essa afirmação de que eu não tenho como avaliar, é uma informação um pouco cômoda. Né? O administrador pode contribuir para esta avaliação? Pode. Mas para que isso não seja transferir o exercício do juízo consequencialista para o administrador, penso que o controlador e o judiciário, se precisam de informações do administrador, devem dizer especificamente. Acho que o controlador ou o judiciário dizerem: administrador, avalie aí quais são as consequências, me diga aí quais são as consequências, isso é desatender a Lindbe. Né? Penso ainda, meu caro, que no caso do controlador em particular, esse argumento eu não tenho como avaliar as consequências é um argumento muito mais fraco do que no caso do judiciário. Porque do ponto de vista de desenho institucional e capacidade institucional, o controlador, se a gente pensa especialmente no controlador Tribunal de Contas, ele tem sim uma capacidade institucional bastante robusta para avaliar consequências. Porque ele acompanha historicamente a atuação da administração, ele tem a visão do micro e do macro, né? Não, mas eu sou analista dos processos da Secretaria de Educação, eu não sei o que acontece na Secretaria de Saúde. Bom, aí isso é um problema do tribunal passar a pensar em como ele faz essa interface de informações.
né? A solução não é dizer, ah, não, comigo não está, porque eu não sou dessa área, a responsabilidade é só do administrador. Do ponto de vista constitucional, meus amigos, a responsabilidade pela efetividade da Constituição é de todos. A Constituição não diz que a efetividade é só com o administrador. A Constituição diz que a efetividade é com todas as estruturas institucionalizadas de poder. E isso nos chama a todos a responsabilidade. É claro que é mais cômodo eu dizer, pô, administração, hein, olha só, né? É mais cômodo, né? Mas não é isso que a Constituição quer. E para nós, que somos operadores da Constituição, executores dela, eu acho que a gente tem que mobilizar por um exercício de poder mais responsável. Todos os poderes. O poder executivo, o poder das estruturas de controle e o poder judiciário. E acho que nesse sentido aqui milita a LINDB. Meus amigos, o nosso tempo previsto para o nosso encontro já se expirou, porque nos animamos com a pergunta mais ao final, que foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês que direcionaram perguntas. Me mantenho à disposição para novos contatos. Agora temos o nosso encontro marcado no dia 12 de outubro, lá em Brasília, no 17º Fórum Brasileiro de Contratações e Gestão Pública, ou em qualquer outro lugar que o universo virtual nos proporcione. Então, agradeço a vocês, uma boa tarde para todos e até mais.